Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho nada vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor fala a respeito do testemunho. Nosso Senhor nos lembra que para que uma obra seja reconhecida, para que alguém seja digno de fé, é preciso que alguém dê testemunho dele. O testemunho serve para certificar a verdade de alguma coisa que é dita. E Jesus disse que quem é aquele que dá testemunho dele é justamente aquele que o enviou, o Pai. E sobretudo as suas obras dão testemunho dele. Muitas pessoas criam em Jesus, acreditavam em Jesus somente pelas suas palavras. Outras pessoas precisavam das obras, ver os milagres, ver os prodígios que nosso Senhor realizava. Mas em todos esses casos, quem dava verdadeiro testemunho de Jesus era o Pai, porque Ele é um enviado do Pai. Nós somos chamados a ouvir esse testemunho que dá crédito às palavras de Jesus. Nos dias de hoje, o que é que dá testemunho da verdade das palavras de nosso Senhor? É justamente a sua igreja. Nós temos uma nuvem de testemunhas que dão, de fato, testemunho de que a palavra de nosso Senhor é digna de ser ouvida, de que ela é a palavra da verdade, de que ela é a palavra que salva. E nós não podemos estar cegos e surdos a esses grandes testemunhos que a igreja nos dá. Com seu ensinamento, com toda a sua tradição de 2000 anos, mas de maneira muito especial, com a vida das pessoas santas. A vida dos santos é o que dá o grande testemunho da verdade da Igreja Católica, da verdade que é proposta por nós, pela igreja. Aquelas pessoas que vivem o Evangelho na sua profundidade e as pessoas que conseguem de fato
ouvir a palavra de Deus e dar um bom testemunho, são aquelas pessoas que podem mais nos convencer. Mas é verdade que mesmo com um bom testemunho, se nós não tivermos o nosso coração aberto à palavra de Deus para que ela nos transforme, nós ainda assim não veremos mudança nenhuma nas nossas vidas. Mas somos chamados a observar esses testemunhos, sobretudo quando a nossa fé ela anda um pouco vacilante. O testemunho da vida dos santos é justamente aquilo que vem de Deus e serve para aumentar a nossa fé e fazer com que nós demos crédito. Então nós, de fato, não podemos nos queixar de dizer que nós não temos motivos para quê. A igreja nos dá todos os motivos de credibilidade, com a sua doutrina, com o seu ensinamento, com o pensamento de grandes teólogos, com o pensamento de grandes santos teólogos. Então nós precisamos somente buscar esses testemunhos. Façamos isso. Deixemos com que o testemunho da igreja, dessa nuvem de santos, possa de fato nos convencer, para que nós possamos deixar a palavra de Deus descer nos nossos corações e verdadeiramente transformar as nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.